Olá, pessoal. Sou a Gabriele e vai começar agora mais um episódio do podcast Feedback Jovens. Eu estou aqui com Rebeca. Oi. Hortência. Olá. Ana Carla. Oi. E Gabriel. Oi. Hoje nós vamos falar sobre novelas que marcaram nossas vidas. Eu vou falar um pouco sobre O Outro Lado do Paraíso, que é uma novela que se destaca por seu enredo cheio de reviravoltas e emoções intensas. A narrativa aborda temas fortes como abuso doméstico, injustiça, vingança e redenção, mantendo o público engajado, com suspense constante em momentos dramáticos. E essa novela, ela foi ótima porque quando ela estava passando, na TV, quando teve aquele... Como é que se fala? Aquele episódio sobre a menina que era abusada pelo padrasto. Houve muitas denúncias na delegacia porque muitas pessoas, crianças, jovens, que não sabiam que era abusada, quando assistiu a novela começou a entender o que era aquilo. Então essa novela foi muito importante para isso, também para a violência doméstica. Sim. Porque naquela época teve várias denúncias também por causa disso, que tinha mulheres que não achava que sofria violência doméstica, achava que era só meu marido me trata assim porque ele me ama, que ele se importa comigo. E aquela novela foi um marco para meio que a evolução da sociedade. Sim. Com esse pensamento de que quando o homem te trata mal ou quando o homem fala alto com você, não é que ele te ama, não é que ele pensa em você. Então essa novela foi muito importante para isso. E também meio que aquela confusão, mostrando na novela meio que aquela confusão de tipo, o homem te trata mal, depois começa assim, do nada começa assim, te tratar bem, você fica meio naquela confusão. Fez abrir os olhos de muitas mulheres. Verdade. Sim. Uma outra novela que aborda esse assunto de agressão em relacionamento, que naquela época, nos anos 2000, não era abortada, mas Valci Carrasco abortou muito essa questão de agressão, manipulação. Verdade. Que as mulheres sofreram naquela época e ainda sofrem. Sim. E naquela época ninguém percebia, né? Sim, não percebia, porque a sociedade apagava isso e dizia que o homem era uma pessoa maravilhosa. Sim, que a família tradicional era uma coisa inigualável. Verdade. Naquela época todo mundo, como é que se fala? Viviam com os tampões nos olhos. Por isso que quando reprisou, eu acho que foi em 2000 quanto que reprisou? 2022? Não sei. 2022, não se lembro. Qual a novela? Foi 2023. Mulheres Apaixonadas? 2023. 2023, quando reprisou, meio que a gente olhando com os olhos de agora, a novela praticamente toda errada. Professora tendo relações com adolescente, aluno dela, ainda tem um filho. A mulher louca, psicopata, que perseguiu o marido traía ela, porque traição não se tem que falar, ela era maluca, ele tinha que trair ela mesmo. Não é assim que funciona. Ela era maluca, mas só que ele traía ela, fazia ela de chacota, mesmo que ela era doida, mas sim, fazia ela de chacota, era horrível. Eu acho que mostrava meio que como os homens pensam muito das mulheres, tipo, botam a mulher sempre como a culpada. Sim, ela tá prendendo demais ele. Que não sei o que. É verdade. Mas ele sempre dava em cima das meninas. Sempre dava... e na frente dela sempre. Sim. E deixava ela como culpada, porque ela falava a ele a ação que ele estava fazendo, e ele dizia a ela que ela meio que prendia ele em uma bolha pra... Deu pra entender? Sim, prendia ele numa bolha pra... Porque era comodismo pra ele. Essa novela retratou muito os diferentes tipos de violência contra a mulher que existem. É verdade. Abordou muito. Por quê? Porque era normal naquele ano. Sim. Hoje tem uma novela reprisando Renascer do Remake, de 1993, ou seja, mais de 31 anos atrás. Era super normal as pessoas acharem normal um pai roubando a mulher do filho, sabe? São brigas uma novela bem plot, bem horrível. E que era normal. E hoje, depois de 31 anos, você assiste, você não tem a mesma visão. Você não acha mais a mesma coisa, porque não tem nada de bom.
Tudo problemático, tudo ruim. Igual essa novela que tá reprisando agora é Alma Gêmea. Naquela época era, nossa, incrível, mas eu acho essa novela um pouco doida. Ou a pessoa reencarnar no corpo de outra pessoa. Eu acho interessante porque É uma fala loucura. sobre espiritismo, né? Sim. A Globo parou um pouco de produzir novelas com espiritismo. Uma das últimas foi Alma Gêmea. E também teve A Viagem também, que foi em 1990, por aí. E retratava também sobre. E depois disso acabou um pouco pela nova direção de Amaury Soares, que ele vem destruindo a direção da Globo, querendo colocar religiões e pautas que não, sinceramente, não, sabe, não desce, não é ali o momento, não enquadra no padrão de novela. E que acaba cansativo pra quem assiste, sabe? Fica uma coisa mais surda, uma coisa que não tem rendimento, não tem texto, não tem nada. Porque a gente já tá acostumado a ficar vendo as mesmas coisas de sempre. Sim, Tem. realmente. Como, por exemplo, novela rural. Que agora Porra, não aguento a mais. Globo só coloca... Que a Globo agora só coloca novela rural e várias versões de José Inocêncio Sim. com Verdade. com o mesmo roteiro. A gente não vê mais uma rivalidade entre femininas, entre Flora e Donatella. A gente não vê mais isso, a gente não vê mais uma novela que cativasse Sim. a gente. Teve uma Vai na Fé, que foi, acho que ano passado, Sim, cativou foi. muito o público. Cativou E por mesmo. sinal foi uma das novelas que a maior parte do elenco foi negro. Se vocês verem a novela dos anos 90, praticamente 3 pessoas, 3 negros. A lei de cotas. Sim. Ou sempre o negro era empregado do branco, Sim. motorista do branco, Exato. que era um personagem que não tinha tanto valor assim, só era o valor de ajudar o seu, como é que se fala? O seu chefe. Sim. Sempre os negros, a maioria dos negros na novela eram sempre escravos quando tinha Sim. novela de escravos. Tem a primeira novela de Valci, Laços de Família, que tem a empregada de Helena, Zilda. Eu vi em um vídeo, né, que Zilda tinha acabado de sair de um assalto. Ela chegou em casa, contou tudo direitinho a Helena. Helena em nenhum momento mostrou empatia com Zilda. Helena só queria que Zilda abrisse a porta e deixasse Edu sair. Zilda poderia nunca ter voltado naquele dia, mas ela voltou e Helena nem se importou. Mas era assim, né? Igual o Clone mesmo. O Clone só tem 2 personagens, se eu não me engano, é 3, que é negro, que é a mãe de Diogo, como é o nome dela mesmo? Deusa. Que ela literalmente sofreu a novela toda. Um cara branco, cientista, inventou de clonar o afilhado dele na barriga de uma mulher preta que só tava querendo um filho. Ele literalmente acabou com a vida dela porque esse menino, ele ficou obcecado pelo menino. O menino nem passava o tempo com ela. Ela sofreu a novela toda por causa desse filho dela, por causa desse cara, que eu até esqueci o nome dele. Exatamente, eu até esqueci também o nome dele. Sim, Esse é outro caso que a gente vê. Que esse cara, o cientista, não gostava de Léo. Ele gostava do fato de Léo ter parecido com com o Diogo. o Diogo que verdade. morreu. A mesma coisa é essa aí, é uma gêmea. O cara que perdeu a moça não gosta de Serena. Ele gosta do fato de Serena ser a reencarnação de Luna. Sim, verdade. Mas sempre é isso, né? A maioria das novelas da Globo são sobre isso. Quando o homem perde a esposa, ele sempre vê aquela mulher como a antiga esposa. Vamos falar sobre novela que a gente gostou. Qual foi a novela que vocês mais gostaram assim e que fez sucesso? A novela que eu gosto muito, eu acho ela bem doidinha, é Saramandaia, que tinha Dona Redonda. Eu acho que todo mundo já assistiu ou ouviu falar. É uma novela bem doida na cidade, que tem lobisomem, tem um homem que tem asa, tem uma mulher que pega fogo. Gente, bem louquinha mesmo. É muito doida e ela é muito boa essa novela. E tem um homem que sai formiga pelo nariz quando ele fica Meu nervoso. Deus. É uma novela muito engraçada. Ela é bem pequenininha.
Mas é uma novela muito, muito boa, muito engraçada. Eu gostei Eu acho demais que dessa eu já novela. ouvi falar. É a Dona Redonda, da mulher que explode. Essa novela é muito famosa pelo fato dela explodir. Porque ela come muito, muito, muito mesmo. E ela sempre tá com fome. Tipo, ela come muita coisa e sempre tá com fome, o tempo todo com fome. Aí tem uma época que ela explode. Esse menino que ele tem asa, ele meio que sabe o futuro. Aí o tempo todo ele sempre fica falando pra ela que ele vê ela explodindo. Só que ninguém acredita nele lá na cidade, né? Todo mundo fala que ele é maluco. Mas só que realmente ela vai explodir. Aí é o marco pra cidade toda. E a cidade... Estão querendo mudar de nome nessa cidade lá, porque... alguma coisa, acho que se chama Saramandaia a cidade. Sempre se chamou Saramandaia. Aí querem mudar o nome. Aí tem essa briga entre os filhos de uns ex-namorados. Eles eram namorados antes... Mas só que terminaram, não sei o que aconteceu. E os filhos ficam brigando contra o cara. Só que não sabem que o cara é pai de uma das meninas que mais briga com ele. Aí fica a filha brigando com o pai. É uma novela muito boa até. A minha que realmente me prendeu foi Paraíso Tropical, com a história de duas irmãs, uma boa, uma ruim. Os protagonistas não é muito boa não, mas o que me prendeu mesmo foi a história de Olavo e Bebel. Toda sua... Os melhores. Os problemas envolvidos. Amava a Bebel. A novela era um pouco problemática. Era. Mas eu gostava mesmo assim. Mas Bebel só que e todo Olavo roubou a cena dos protagonistas. Sim, roubaram. Era Todo mundo só Daniel e queria Paulo. assistir por causa de Bebel e Olavo. Porque Bebel era muito engraçada. Quando ela falava de categoria, eu me acabava. Aquela frase dela de... Que casamento primaveril, prêmio outono. Aham, essa frase marcou. Foi uma frase muito icônica. Todo mundo falava naquela época quando a novela lançou. Sim. Protagonismo de Alessandra Negrini não foi muito boa não. Thaís foi até legal, mas Paula não gostei muito não. Muito boazinha, muito Tipo, mocinha. mas é pelo fato da gente já não aguentar mais novela com boazinhas demais. Uhum. Porque fica sem graça, sempre a boazinha sofre e Paula era chata, vamos falar a verdade. E quando coloca uma vilão Braba. E braba, tipo, o povo... não ela aceita, como não vilã gosta. eu gostava. Acho que foi uma versão de Ruth e Raquel meio Sim. Sim. Aham. muito boa. E também, tipo, essa coisa assim de quando botam uma pessoa muito boazinha, não mostra muito a humanidade da vida real. Tipo, porque ninguém é 100% bom. Sim, ninguém A é gente 100% pode bom. ser bom, só que a gente tem defeitos. Verdade. E a gente sempre acaba gostando do vilão, porque o vilão acaba sendo mais sincero do que a pessoa boazinha. Eles poderiam fazer igual a Flora e Donatella. Ia ser um plot twist maravilhoso. E foi uma novela muito boa, viu? É a favorita. Foi muito. Gostei Sim, demais. favorita foi E a do tipo, sobre Mulheres de Areia, sobre Raquel e Clone. Raquel e Clone o quê? Raquel e... Qual é o nome dela? Da outra? Ruth. Tipo, a boazinha, ela era boazinha, mas só que a gente não enjoava dela. Sim. E eu enjoei de Paula, porque Paula era muito chata. Eu tava preferindo Thaís do que Paula. Porque vai muito de personalidade do personagem. Sabe? Como a atriz ou o ator se interessa, se comporta e tal. E veja aquilo. Então acho que aconteceu isso. Acho que a Glória, ela sustentou mais a personagem, mesmo sendo ela igual a Alessandra. Só que não deu a mesma sustância. Exatamente. Mas acho que pelo fato da gente estar sempre acostumado com a Alessandra Negrini, sempre fazendo papel de vilã, porque não é a primeira novela que ela faz como vilã, né? Tem várias novelas. Eu acho que a gente prefere ela como vilã do que boazinha. Combina mais com ela. Sim, vilã combina Meio mais com capetinha, ela. né? Sim. Paula foi muito bom ela fazendo Paula. Parecia que ela tinha mais vida do que... Ô, Paula, o que foi na outra? Thaís. Thaís, desculpa. Ela fazendo Thaís, parecia que ela tinha mais vida do que fazendo Muito Paula. mais personalidade. Aham. Thaís não. Paula. Paula só queria saber de Daniel e Aham. acabou o mundo pra ela. Verdade. A minha novela preferida é Porto dos Milagres, que foi uma telenovela brasileira produzida e exibida pela TV da Globo, 5 de fevereiro e 28 de setembro de 2001. Substituiu Laços de Família,
e foi substituída pelo Clone. Tem alguns atores, como Marcos Palmeira, como Flávia Alessandra, Alex Salles, aquele que faz Osvaldo agora em Alma Gêmea, ele também tava. Antônio Fagundes como Félix Guerreiro, e como Adma Guerreiro também foi Cássia Kiss, que deu um baile de atuação. Tem Fabrício Brito também, que fez o filho dele. A história conta um pouco de Guma, um pescador, que foi... A história da novela foi inspirado no romance Mar Morto e Descoberta de América pelos Turcos, do escritor Jorge Amado. Que merda. É isso. Que ela foi uma das maiores novelas das 8 em 2001. E é isso, pessoal. Obrigada pela... Esse foi o episódio de hoje e até a próxima. Lembrando que é só a nossa opinião. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau.